Olá, eu me chamo Silvio Serpa, esse é o nosso canal ID e sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e de toda a sua parentela. Elas estão mudando a forma que conhecíamos da história e aproximando ainda mais a ciência das Escrituras Sagradas com novas e fantásticas revelações. E eu estou falando, é claro, da arqueologia bíblica. O significado da palavra arqueologia tem sua base nas duas palavras gregas que formam arcaios, que é antigo, e logos, que é discurso. E eu estou falando do seu significado em palavras gregas, tá ok? A arqueologia poderia, portanto, ser definida como a ciência da antiguidade. Ela tem como objetivo reconstruir civilizações antigas através das escavações e do estudo dos objetos provenientes dessas escavações. A arqueologia bíblica é um setor particular dentro da ciência da arqueologia. Esse setor estuda os elementos da Palestina e dos países próximos que têm alguma referência aos tempos e aos escritos da Bíblia. O interesse científico recai sobre restos de construções, monumentos artísticos, inscrições e outros objetos que contribuem à compreensão da história, da vida e dos hábitos dos hebreus e dos povos que entraram em contato com ele e tiveram influência sobre eles. Os limites da arqueologia bíblica nascem do fato que a linha temporal que a Bíblia compreende é muito grande. E do mesmo modo é vasto o território onde se desenvolveram as narrativas bíblicas. A conservação de restos também é muito precária. Raramente são encontrados objetos de madeira, de couro ou tecido. Muito bem, muitos são os fatos aí descobertos que comprovam a veracidade da Bíblia. Fique ligado que muitas coisas ainda vão ser descobertas. Agora eu quero apresentar a você, diante de tantas descobertas que já foram feitas por aí, as 10 tops, as 10 maiores descobertas da arqueologia bíblica em Israel. Fique atento. Antes, porém, de falar das 10 maiores descobertas aí da arqueologia bíblica em Israel, as tops, eu gostaria de lhe dizer também que a arqueologia bíblica ela tem um método para funcionar. Ela tem também a sua história, ela tem a sua passagem no período do século XX e ela também tem a sua importância, tá bom? Bom, primeiro vamos falar qual é o método que a arqueologia bíblica usa para os seus fins. Há algum tempo existia apenas uma busca desenfreada ao objeto, especialmente para encher os museus da Europa. Isso impedia que o objeto fosse estudado no seu ambiente vital. O inglês William Flinders Petrie, em 1890 a 1942, cresce a preocupação pela conservação e o estudo dos sítios arqueológicos. Ele desenvolveu um sistema de escavação usando o método de estratigrafia. Esse método foi anteriormente desenvolvido na exploração dos Telos, nome dado à pequena montanha que se criou graças a resto de uma cidade de Jericó, pela também inglesa e arqueóloga Kathleen Kenyon. A preocupação era aquela de não destruir os vestígios e restos que estavam próximos à superfície na tentativa de cavar as camadas inferiores. Os arqueólogos queriam chegar a um certo nível de profundidade sem danificar as etapas anteriores. Desenvolveu-se então a técnica que consiste em fazer uma espécie de trincheira do terreno, um corte vertical da parte mais alta até o terreno virgem. Dessa forma, se preserva ainda mais o local e, ao mesmo tempo, vem explorar todos os estratos que testemunham a presença humana. Os objetos encontrados são interpretados. Isso é feito, sobretudo, com uma análise comparativa com outras áreas arqueológicas ou utensílios semelhantes. Esse processo é chamado de tipologia. Esse, então, é o método que a arqueologia bíblica usa. Agora nós vamos falar sobre a história da arqueologia bíblica. A preocupação em identificar fatos da Bíblia com a realidade atual já se apresenta no próprio livro sagrado, na própria Bíblia, conforme o livro de Josué 8, 28 e 29, capítulo 15, de 8 a 10, que sente a necessidade de qualificar topônimos obscuros. Hoje, essa necessidade cresceu muito mais ainda. O nome dos lugares mudam com o tempo, especialmente quando a língua do país muda de acordo com a classe governamental que domina o país. A maioria dos nomes semíticos sofreu mudança e foi dominado pelo grego e, em menor escala, pelo latim.
Eusébio de Cesareia, primeiro historiador da igreja que faleceu em 339, nos deixou uma obra clássica, Onomasticon. Contém a lista alfabética das localidades relacionadas na Bíblia e ao lado os nomes com qual elas eram conhecidas no século IV. Essa obra foi traduzida pelo latim por Jerônimo um século depois por causa da sua importância. Outra fonte de importância são os relatos dos peregrinos judeus e cristãos que visitaram a Terra Santa desde o século II. Já Napoleão fracassou na sua invasão militar do Egito e Palestina, mas a sua presença naquela área suscitou um interesse do país de expressão que forneceu preciosos instrumentos para a arqueologia. Vários institutos nasceram com o objetivo de se estudar a região e muitas cartas geográficas foram desenhadas. Com eles pode-se ver que os topônimos locais árabes preservavam com frequência nomes antigos, embora pronunciados sob a influência árabe. Essa foi então a história da arqueologia bíblica. Vamos ver agora a arqueologia bíblica durante o século XX. Grande papel na arqueologia do século XX tem a cerâmica, que passou a ser critério essencial para a datação das camadas arqueológicas. Olhando o tipo de cerâmica, se pode atribuir a data em que ela foi usada e assim a data dos restos arqueológicos, o qual ela se encontra. Graças a esse parâmetro, foi revista, por exemplo, a datação das ruínas de Jericó. Com a década de 70, aparece uma visão crítica a respeito da relação arqueológica versus exegese. Se notou que a busca desenfreada em encontrar nexos arqueológicos com os textos bíblicos conduziu à deturpação da objetividade dos dados. Não se pode procurar uma harmonização simplista da arqueologia e a Bíblia. Não se pode também escavar para responder a uma pergunta concreta como, por exemplo, os patriarcas existiram? Para avaliarmos a envergadura do problema e a identificação do debate, basta citar duas condições, duas posições atuais e opostas. A primeira, que apareceu no Comentário Bíblico Internacional, representa a opinião de Maxwell Miller. Ela lembra que a cronologia bíblica situa o reinado de Salomão no século X a.C. O relato bíblico apresenta o reinado de Salomão como extremamente rico, que exerceu uma influência internacional de grande repercussão na terra que ele construiu, em Jassor, Meguido e Gezer. Então subelia que essas escavações feitas nos teles dessas três cidades trouxeram à luz fortificações com impressionantes portas datadas aproximadamente até o século X a.C. Por isso seria razoável atribuir essas construções ao rei Salomão. Outra escola, porém, pensa em modos diversos. A ideia defendida por Finkelstein em Silbermann, eles dizem que a história de Israel é uma lenda que tenta dar autoridade à dinastia de Davi. Essa lenda teria sido criada nos tempos de Josias, que promoveu a reforma religiosa. Teoricamente falando, a cidade de Jerusalém, no tempo de Davi, não era mais do que um pequeno mercado escondido atrás de muros e portas, com um modesto palácio real e um templo. Essa foi a arqueologia bíblica durante o século XX. E por fim, vamos ver a importância da arqueologia para os estudos bíblicos. Hoje existe uma sadia consciência entre exegetas e arqueólogos da muita importância que tem. Ambos possuem interesses comuns e cada um dos campos de investigação é importante para o outro. Queremos destacar 4 pontos em que a arqueologia pode ser de grande ajuda para quem quer se aprofundar na Bíblia. A primeira é que o estudo bíblico tem muito a ver com os exames dos manuscritos. Seguramente o avanço maior nesse campo foi a descoberta dos manuscritos no Mar Morto, em 1947. Os arqueólogos determinaram que o material é do período romano, portanto, tem muita importância para o estudo dos textos sagrados. O segundo ponto é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e muitas vezes certas expressões não são claras. Elas irão se decifrar na medida em que se estudam as línguas semíticas, onde os textos nasceram do mesmo ambiente. As línguas antigas são, portanto, excelentes métodos para iluminar os significados incertos do texto hebraico. O terceiro ponto é que a Bíblia é fruto de um contexto geográfico, cronológico e cultural particular. Entender esse ambiente é essencial para a compreensão mais profunda da Palavra de Deus. Essa é a contribuição mais importante que a arqueologia faz aos estudos bíblicos. Por fim, o quarto ponto é com relação à história bíblica.
A arqueologia é menos útil. As opiniões nesse campo são sempre circunstanciais e às vezes parece negativa. As escavações revelam, por exemplo, que em certos lugares presentes nos relatos da conquista, na verdade não eram habitados no fim do segundo milênio a.C. De qualquer forma, os resultados arqueológicos servem para questionar as convicções acerca da composição e natureza do texto bíblico. Agora sim, agora nós vamos partir para os 10 tops achados da arqueologia bíblica em Israel. Em 10º lugar vem os acampamentos israelitas no Vale do Jordão. Junto com a descoberta do altar de Josué sobre o Monte Ebal, a descoberta dos grandes acampamentos dos israelitas no Vale do Jordão em direção ao Monte Ebal é sem dúvida algo que lança luz sobre um período tão questionado e tão sem informações, o período das conquistas dos hebreus na terra de Canaã. A peregrinação dos israelitas para a terra de Canaã recebe um novo significado nos dias de hoje, com uma interessante descoberta arqueológica. A equipe de pesquisadores da Universidade de Haifa revelou provas até agora da mais antiga presença de Israel na terra de Israel, usando descoberta realizada no Vale do Jordão, que formava uma grande pegada. Forma dos equipamentos, os israelitas construíram a ferramenta pela qual conquistaram e colonizaram e indicam a ideia da possessão da terra. Esse foi o top 10. Agora vamos ver o top 9. Em 9º lugar, o altar de Josué sobre Monte Ebal. A descoberta do altar de Josué pelo professor Adam Zerpal e sua equipe de alunos foi sem dúvida alguma uma das mais discutidas e polêmicas nos últimos 30 anos. O altar do Monte Ebal não é apenas o mais antigo e completo, como também o propósito do altar israelitas para o oferecimento de ofertas queimadas nos períodos do primeiro e do segundo templo. A influência mesopotâmica e arquitetônica sobre a estrutura do altar também é muito interessante, tanto na sua construção e reforço como na orientação dos seus cantos para o norte, sul, leste e oeste. Esse foi o 9º lugar. E o 8º lugar, o Megido e o túnel de Acais em Megido. Os mais importantes sítios arqueológicos de Israel, deram Megido ou coluna de Armagedon, contém um dos remanescentes históricos em Megido, uma cidade fortificada em um ponto estratégico entre o caminho, o Egito, Síria e a Mesopotâmia. Megido servia como um importante cruzamento de grandes batalhas históricas. Um largo túnel vertical de 36 metros escravados na rocha, se encontrando com um túnel horizontal com mais de 60 metros até uma fonte fora da cidade. A fonte ficava escondida pela muralha e coberta por terra. No Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Megido é identificada como o local da grande batalha mundial Armagedon, vem da adaptação do hebraico Ar-Megido. Agora o 7º colocado é o Tel Beersheba. Tel Beersheba é um dos mais importantes sítios arqueológicos de Israel e fica localizado na região sul, no grande deserto de Negev. Acredita que no local estão as ruínas da cidade bíblica da cidade de Beerseba. Disse os arqueológicos ali encontrados que comprovam que a cidade era habitada desde a Era do Cobre. Isso se deve à abundância de correntes de águas subterrâneas, como mostram os vários sistemas de águas existentes da cidade. As ruas da antiga Beerseba estão dispostas em forma de grade, com áreas separadas para o uso da administração, áreas residenciais, comerciais e até mesmo militar. É até agora o povoamento planejado da região. O sítio arqueológico é notável pelo seu complexo sistema de água, uma gigante cisternas esculpidas pela rocha por debaixo da cidade. Peças de um altar foram descobertas espalhadas entre as muitas construções da cidade. E os arqueólogos conseguiram construir por várias pedras encontradas. Esse altar é uma prova da existência de um templo de culto na cidade que foi provavelmente destruído durante as reformas do rei Ezequias. Tel Beerseba foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade em 2005, por suas grandes porções históricas que ficam ao lado da moderna cidade israelita de Beerseba. Vamos para o 6º lugar. O 6º lugar é a Casa de Pedro. As escavações realizadas por Corbo em 1968 levaram à descoberta de casas que remontam ao século I da era cristã, além de outras estruturas.
Entre as muitas descobertas, pode ser identificada uma igreja cristã octagonal que havia sido construída no período bizantino do século IV e do século VI. Uma casa construída no local em que então se pensava de ser a casa de Pedro. Os arqueólogos afirmam que é bem provável ser este o lugar exato da construção. A descoberta da casa de Pedro lança luz sobre a história dos primeiros séculos da igreja e dos judeus crentes que viviam em Israel naquele período. Esse foi aí o 6º lugar. E o 5º lugar é a inscrição de Teldã. A inscrição de Teldã, ou Estela de Teldã, é uma pedra negra de basalto descoberta no sítio arqueológico durante a escavação de Teldã, o Monte de Israel, ao norte de Israel, melhor. Inscrição de Teldã encontra-se atualmente no Museu de Israel, em Jerusalém. Ela foi esculpida por ordem de um rei arameu, contendo inscrição em aramaico e alfabeto aramaico. A autoria da escrita não pode ser reconhecida na inscrição. Ela era provavelmente do rei de Damasco, Azael, um dos seus filhos, porque as letras transliteradas do aramaico para o hebraico podem ser a referência à linhagem de Davi datada por outro povo, além do povo de Israel. Até a data da descoberta, essa foi a primeira vez que o nome do rei Davi de Israel foi reconhecido entre os epigrafistas, historiadores e arqueólogos. As opiniões teóricas finais do consenso entre os acadêmicos e arqueológicos e epigrafistas é que os 3 fragmentos é uma referência ao rei Davi, sucessor de rei Saul e pai do rei Salomão, os 3 primeiros reis da monarquia israelitas, escritos no livro de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, contido no Velho Testamento, o Tanaská para os judeus. E em 4º lugar vem o túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias, ou o túnel de Siloé, é um túnel ou arqueduto que foi escavado na rocha sólida, escavada embaixo do Opfiel, na cidade de Jerusalém, por volta de 701 a.C., durante o reinado de Ezequias. Foi provavelmente um alargamento de uma caverna pré-existente e é mencionado na Bíblia. É descrito por perito como uma das grandes engenharias da antiguidade. O túnel conduz águas da fonte de Geom até a piscina de Siloé. Ele foi projetado para servir como arqueduto para manter o abastecimento de água da cidade de Jerusalém durante o cerco da cidade pelos assírios a comando de Senequeribe. E em 3º lugar vem a inscrição de Siloé. A inscrição de Siloé, ou Shiloash, inscrição é a passagem do texto escrito originalmente encontrado no túnel de Ezequias, que alimenta de águas de fonte de Gião a piscina de Siloé, em Jerusalém Oriental. O túnel foi descoberto em 1838 por Eduardo Robson. A inscrição registra a construção do túnel no século 8 a.C. E entre os mais antigos registros exigentes do seu gênero, escrito em hebraico usando o alfabeto pailo-hebraico, tradicionalmente identificado como uma inscrição comemorativa. Também tem sido classificado como uma inscrição dedicatória. Apesar do túnel de Ezequias ser examinado intensamente no século XIX por arqueólogos eminentes, tais como o Dr. Edward Robson, Charlie Whipson, eles não conseguiam descobrir a inscrição, provavelmente devido aos depósitos minerais acumulados, tornando-se quase imperceptíveis. De acordo com o dicionário da Bíblia Aston, em 1897, um jovem, enquanto vagueando no túnel de Ezequias, a partir do final da piscina de Siloé, descobriu a inscrição em um corte na rocha do lado leste, cerca de 19 metros do começo do túnel. Em 2º lugar, é a piscina de Siloé. A piscina de Siloé está situada na cidade de Davi, hoje na Jerusalém Oriental. As escavações já foram terminadas, mas somente nos últimos tempos têm sido revelados os resultados da pesquisa. No local foi também construído na época do Segundo Templo uma calçada semelhante à que foi descoberta por volta do Monte do Templo, na região do Ofel, pois ambas foram construídas no período de Herodes. No mesmo local pode-se notar uma espécie de praça que foi construída com pedra do período romano. Pois bem, chegamos ao nosso primeiro top na cabeça dos 10 mais achados arqueológicos bíblicos de Israel, os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, os primeiros manuscritos foram encontrados em uma caverna nas margens do Mar Morto por um jovem beduíno que cuidava de um rebanho de ovelhas. A notícia do achado espalhou-se rapidamente após a venda e a aquisição dos primeiros manuscritos. De imediato, a comunidade científica se interessou pelo achado
Os cientistas desenvolveram pesquisa em Tehran e ao redor e desde o final da década de 40 até 1956. O chefe da equipe no período de 1951 a 1956 foi o frei dominicano Roland Guerin de Vals, em 1899 a 1971. Os pergaminhos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, são uma coleção de cerca de 850 documentos em pergaminhos, incluindo o texto da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, que foram descobertos entre 1947 e 1956 em 11 cavernas próximas ao Qumran, fortaleza noroeste do Mar Morto, em Israel, em tempos históricos de uma parte da Judéia. Eles foram escritos em hebraico, aramaico e grego, entre o segundo século a.C. e o primeiro século depois de Cristo. Foram encontrados mais de 800 textos representando vários pontos de vista, incluindo as crenças dos essênios e outras seitas, tá ok? Então tá aí, meus amados, esses foram os tops, as 10 maiores descobertas arqueológicas em Israel. Muito bom, não é mesmo? Nesse vídeo de hoje trouxemos um pouco da arqueologia bíblica para ficarmos cientes das coisas. Verdadeiro leque de informações que só comprovam a veracidade da Bíblia. Agora não se esqueça de se inscrever no nosso canal, manda o seu like se você gostou do tema de hoje, olha, dá o seu joinha e não esqueça de ativar o sininho aí para que você receba várias informações de novas postagens de vídeos. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Tchau!